Vamos responder algumas perguntas bíblicas e aprofundar um pouco nesse assunto esta noite. Há sempre muitas perguntas bíblicas para responder. Sabe, uma das coisas legais sobre o cristianismo bíblico, é que existe um convite. Há sempre um convite para fazer perguntas. E nós podemos tender a considerar isso como garantido às vezes porque, você sabe, nem todos os grupos com os quais convivi receberam mensagens de pessoas que foram criadas na tradição mórmon, você sabe, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e elas me disseram que éramos desencorajados a fazer perguntas e que nos diziam, você sabe, que não podíamos fazer perguntas. É nisso que você acredita e simplesmente aceita, sabe? E estou feliz que não seja assim, você sabe, para nós. Andalotofuzimone oftapioplatat lernebiascaskin questions. Acho que é a minha esposa que me incomoda, porque ela está no meio de me contar algo e eu a interrompo com perguntas. Mas já vi outras pessoas na minha vida que são assim também e agora percebo que é um tipo de personalidade. Não é um defeito. É que existem outras pessoas como você. Pode estar com defeito, não sei. Apenas uma personalidade. É assim que eu realmente aprendo. E eu acho que existem muitas pessoas como eu que aprendem fazendo perguntas. E se te disserem, sabe, não questione, sabe, não faça uma pergunta que mostre que você está duvidando e você deveria ter fé. Bem, existem diferentes tipos de coisas. Quer dizer, existe a fé, existe a dúvida e existe simplesmente o desejo de saber. Claro. E você sabe, eu estava justamente dando uma olhada nas perguntas que vamos abordar hoje à noite, e tem algumas bem difíceis e variadas. Sim, há variedade e algumas delas são muito difíceis. E então, nós vamos fazer o nosso melhor lá esta noite. Vamos começar com uma oração. Vamos pedir ao Senhor que ministre a sua graça. Pai, nós realmente te agradecemos pela oportunidade de fazer perguntas e refletir para obter respostas da palavra. E oramos esta noite para que o ministério do teu Espírito Santo esteja aqui para tocar os corações. Porque, Senhor, tu sabes quem está aqui esta noite. Você sabe quem está assistindo online. Você conhece as perguntas que estão em seus corações. Você conhece o desejo deles de aprender, crescer e compreender. E assim, Pai, eu te agradeço por tens as respostas. E eu te agradeço, Senhor, por podermos dedicar um tempo aqui esta noite para falar sobre algumas questões importantes e as respostas que as acompanham. Então, nos guie e nos oriente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem. Ok. Então, Coral escreveu e disse, olá, Pastor Paul. Já faz um bom tempo que estou te ouvindo. O batismo é obrigatório para um cristão? Meus amigos disseram, eu preciso ser batizado para poder declarar em voz alta que reconheço Jesus como meu Senhor. No entanto, você cita 1 Coríntios 1:17, que diz que não é obrigatório. Você pode explicar melhor? Bom, tudo bem. Primeiro de tudo, 1 Coríntios 11:17. Vamos colocar na tela para que possamos ler juntos. Foi aqui que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios, dizendo, pois Cristo não me enviou para batizar, entendeu? Mas para alcançar o Evangelho, e não com palavras de sabedoria eloquente, para que a cruz de Cristo não se esvazie do seu poder. Agora, a razão pela qual uso este versículo quando falamos sobre o batismo nas águas como uma possível necessidade para a salvação é porque ele é um requisito, sabe, para ser salvo. E então o apóstolo Paulo vem e diz, bem, Cristo não me enviou para batizar. Bem, então Cristo não o enviou para realmente levar as pessoas à salvação, certo? Nesse caso, simplesmente não faz sentido, sabe? Esse é um dos versículos que eu uso. E então ela está dizendo aqui nesta nota que você cita a primeira epístola aos Coríntios, que diz que não é obrigatório. Bem, esse versículo não diz que não é obrigatório. Diz simplesmente que Paulo não foi enviado para batizar pessoas. Ele batizou algumas pessoas e menciona isso na carta, mas na verdade ele estava grato por não ter batizado algumas pessoas porque os coríntios responderam dividindo-se em favoritos. Sabe, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, esse tipo de coisa. E assim, Paul ficou feliz por, você sabe, não ter feito mais nada que pudesse levar as pessoas a uma postura divisiva.
mas é uma questão que surge regularmente. Quer dizer, a gente ouve isso com frequência. Preciso ser batizado para ser salvo? Então, sabe, eu escrevi a resposta para a pergunta no livro que escrevi e também está no meu blog porque, sabe, muita gente faz a mesma pergunta. Mas eu não acho que o batismo nas águas seja um passo muito importante no crescimento de um cristão em sua caminhada com o Senhor. Mas creio que o batismo nas águas é um símbolo ou uma imagem da nossa salvação, e é algo que fazemos depois de sermos salvos. Vocês sabem que na grande comissão Jesus disse: "Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os." Quem você batiza? Discípulos, seguidores, pessoas que vieram a Cristo. Então, sabe, eu sei que existem muitas passagens e as pessoas vão citar, sabe, e quanto a Atos 2:38, e quanto a isso, e quanto aquilo. E eles vão ouvir. Não tenho dúvida de que a igreja primitiva conectou a salvação e o batismo nas águas muito intimamente. Quer dizer, para eles, era algo muito, muito interligado. Havia uma suposição de que, se você fosse salvo, seria batizado. E outras passagens que poderiam levar uma pessoa a acreditar que se trata de um requisito. Em outras palavras, se você não foi mergulhado na água, se você não foi batizado na água, então você não está verdadeiramente salvo. Entendo que existem alguns versos que soam assim. Mas também existem vários outros versículos na Bíblia que falam sobre salvação e como ser salvo e não mencionam o batismo nas águas. De forma alguma, sabe? Então, sabe, e depois você passa para outras situações, sabe? Pedro vai em Atos, capítulo 10, Pedro vai à casa de Cornélio, prega o evangelho ao primeiro grupo de gentios. O Espírito Santo desce sobre eles, e eles, sabe, mostram essa evidência do batismo do Espírito Santo e então vão e são batizados. Peter diz: alguém tem alguma objeção? Sabe, se nós rotulamos essas pessoas porque elas foram salvas, sabe, e então você tem essa situação em Atos, capítulo 10, onde as pessoas foram salvas primeiro e depois foram batizadas. Então você sabe, eu pessoalmente acredito que quando as pessoas dizem que você precisa ser batizado para ser salvo, elas estão exaltando a imagem acima da realidade. A realidade da nossa salvação é a fé em Jesus Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé. Ok. E Paulo diz isso, não para nós mesmos. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E há muita gente que se opõe. Eles dizem: bem, o batismo na água não funciona. Ok, tudo bem, sabe, o ponto é que você ainda está exaltando. Você está fazendo da imagem o mecanismo da nossa salvação. Bem, o mecanismo da nossa salvação consiste em duas coisas: o sacrifício de Jesus e nossa confiança nesse sacrifício. Esse é o mecanismo, certo? Não é a mesma coisa que quando as pessoas acreditam que comungar pela primeira vez salva você. Eu já conversei com alguns católicos romanos e perguntei: você é um cristão renascido? Eles responderam: sim. Como você sabe? Ou, quando você nasceu de novo pela primeira vez? A primeira vez foi através da comunhão. Já me disseram isso algumas vezes. E, novamente, o que você está enfrentando é alguém que está promovendo ou exaltando o símbolo acima do verdadeiro mecanismo. Eles estão repensando os símbolos, o mecanismo de sua salvação. E tocou comunhão, certo? Fui batizado. Foi algo que eu fiz e agora estou salvo. Não, você deposita sua fé. É o que Jesus fez que te salva. Basta depositar sua fé nele. Então, sim, essa é a minha explicação sobre o assunto. Bom, era isso que ela queria e foi muito bom. Joana diz: olá, pastor. Tenho algumas perguntas com as quais tenho lutado há algum tempo. Aqui está a primeira dela. Ok. Se uma mulher sofre abuso emocional e físico por parte do marido e deseja se divorciar dele por causa disso, isso é pecado? Sabemos que a Bíblia proíbe o divórcio, a menos que haja adultério ou abandono envolvido. Mas e se alguém sofre abuso e o agressor não demonstra nenhum sinal de mudança? Bem, a primeira coisa que precisamos abordar aqui, e está é uma daquelas questões desafiadoras. É particularmente desafiador em nossa cultura porque o abuso físico e emocional se tornou um assunto muito delicado.
Bem, a Bíblia não aborda o abuso físico e emocional, e não menciona isso como motivo para divórcio. Ok, vamos deixar isso bem claro. E há muita gente que fica realmente chateada quando digo isso, porque acham que deveria ser assim. Bem, você precisa resolver isso com Deus. Mas ele não incluiu isso lá. Para que você saiba o que essa pessoa está perguntando aqui. Se uma mulher está sendo abusada física e emocionalmente e quer se divorciar do marido, isso é um asin? Bem, quando as pessoas me perguntam, é isso como em? Eu sempre tenho que perguntar, o que isso significa para você? Há muita gente que acredita que se eu estiver em Cristo, irei para o inferno. Então, o que eles estão realmente perguntando sem perguntar é, se uma mulher sofre abuso e se divorcia do marido por causa do abuso, vocês estão me dizendo que ela vai para o inferno. Entende? Isso é algo que se complica muito rapidamente. E então você e eu entendemos que isso simplesmente significa errar o alvo. E todos nós erramos o alvo todos os dias. Todo santo dia erramos o alvo. Então, eu sempre tenho que conversar com as pessoas, sabe? Quando elas fazem a pergunta, tipo, isso vai arruinar minha salvação? Tenta, Vilitum Havel me salvalti? Será que isso vai ameaçar, sabe? Será que eu não vou para o céu porque, sabe, eu fiz isso? Agora, ela continua com a pergunta e diz, sabemos que a Bíblia proíbe o divórcio, a menos que haja adultério ou abandono envolvido. E ela está certa. Existem, sabe, declarações sobre isso. Mas ela quer saber o que aconteceria se alguém sofresse abuso. Bem, você sabe, há uma declaração interessante que o apóstolo Paulo fez em 1 Coríntios, capítulo 7. E quero colocar isso na tela porque é importante. Diz para os casados, eu dou esta acusação. E, parafraseando, isso não partiu de mim. Isto vem do Senhor. E ele diz que a esposa não deve se separar do marido. Mas eu quero que você perceba estas próximas 4 palavras. Mas se ela fizer isso, e com essa afirmação, mas se ela fizer isso, Paulo está reconhecendo que existem circunstâncias adicionais. E ele continua dizendo que, se isso acontecer, ela deveria permanecer solteira ou, com sorte, em algum momento ele poderá cair em si e eles poderão se reconciliar e assim por diante. E, claro, ele continua dizendo, o marido não deve se divorciar da esposa. Porque Paulo está dizendo aqui, nesta passagem, que se uma mulher se separa do marido, ela não deve casar-se novamente. Bem, é porque a infidelidade é o que destrói o vínculo matrimonial, certo? Infidelidade sexual física. É isso que rompe o vínculo matrimonial. E então, se isso aconteceu, ela está livre. Sabe, ela tem o direito técnico de se divorciar dele e casar novamente. Mas em uma situação em que o marido foi abusivo, isso não é infidelidade sexual. É um crime horrível contra a instituição do casamento. E vou continuar dizendo que é contra a lei. E acredito que os homens que fazem esse tipo de coisa devem ser processados. Sim, realmente. Mas ele não rompeu o laço matrimonial. E assim Paulo diz que, de certa forma, se ela conseguir se distanciar do marido, ela pode permanecer solteira. Certo? Então você pode ver nessas palavras. Mas se ela o fizer, ele está deixando espaço para circunstâncias adicionais. Tenho certeza de que na época de Paulo havia circunstâncias atenuantes para coisas como essa. E então ela meio que está dizendo, olha, eu sei que o mundo não é perfeito, sabe? E as mulheres passam por todo tipo de coisa horrível às vezes nas mãos de homens. E não apenas homens, mas o único homem a quem foi dada a tarefa e a responsabilidade de proteger aquela mulher. E agora ele se tornou o oposto da proteção dela. Ele agora é um perigo para ela. Bem, essa é a pior coisa que pode acontecer. Quer dizer, isso é horrível. Isso é maravilhoso. E então, você sabe, a primeira coisa que uma mulher que está sofrendo qualquer tipo de abuso, seja físico ou emocional, eu simplesmente digo a ela é que não deveria estar pensando em divórcio. Você deveria estar pensando em segurança. Claro, afaste-se do homem. Eu mesma já ajudei mulheres a se mudarem enquanto seus maridos estavam trabalhando. E eu faria de novo. Já tive mulheres na Irmandade que eu disse, ok, escute.
Iremos à sua casa hoje depois que seu marido sair para o trabalho. Estamos te removendo. Nós fizemos isso. E eu faria de novo. Isso porque é a primeira coisa. Você precisa levá-los para um lugar seguro. E o acordo com eles se encaixa mais tarde. Mas será que há algum tipo de pecado acontecendo aqui? Nem reze sobre isso. Lidar com Deus sabe e entende. Mas simplesmente não se prenda a outro casamento. Sabe, essa é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? Então, eu sei que ela tem outra faceta. Ela faz. A segunda pergunta dela foi a seguinte: existem várias partes da Bíblia que são problemáticas em relação às mulheres, como, eu não queria rir, mas... Sim, tais como a proibição de mulheres ensinarem na igreja, mulheres sendo chamadas de vaso mais frágil. Tentar. Ou mesmo no Antigo Testamento, onde as mulheres tinham filhas que eram consideradas impuras por mais tempo do que se tivessem filhos. Se Gálatas 3:28 diz que estamos todos sozinhos em Cristo, independentemente do gênero, por que as igrejas tradicionais são tão firmes contra mulheres na liderança? Bem, eu não diria que as igrejas tradicionais são contra as mulheres. Mas deixe-me falar sobre as várias coisas que ela diz. Em primeiro lugar, ela diz que as mulheres estão proibidas de ensinar na igreja. Isso simplesmente não é verdade. Minha esposa é professora e ensina na igreja. O que é proibido na palavra de Deus é para as mulheres, que a mulher ensine o homem. Isso é o que é proibido. Por isso, eu realmente encorajo as pessoas a pararem de generalizar e a serem específicas sobre o que a Bíblia diz, porque causamos muitos danos generalizando afirmações. Sabe, mulheres podem ensinar e você sabe que já ouvi pessoas dizerem sim ou até mesmo é isso aí. E, sabe, nós e as mulheres podemos ensinar. Elas servem apenas para ensinar umas às outras mulheres. Bem, essa é a primeira coisa que precisamos esclarecer. Em segundo lugar, qual é a ofensa de chamar uma mulher de vaso mais frágil? Não é exatamente sobre isso que se trata toda a polêmica atual a respeito de homens biológicos, praticando esportes femininos? Porque eles são mais fortes. Eles são mais fortes, fisicamente maiores e fisiologicamente maiores. Eu me esqueço de quanta massa muscular a mais um homem tem do que uma mulher. E isso não se aplica a todas as mulheres, claro, porque existem algumas mulheres que levantam muito peso que eu não gostaria de encontrar em um beco escuro. Mas, em geral, as mulheres, ou melhor, os homens, são maiores e mais fortes, e as mulheres sabem disso. Portanto, chamar uma mulher de vaso fraco não é um termo ofensivo. É biologicamente comprovável. Bem, quanto à impureza, sabe, ela menciona no Antigo Testamento que, quando as mulheres davam à luz filhas em vez de filhos, havia períodos de pureza mais longos. Não sei por que isso aconteceu. E eu já expliquei isso várias vezes, e você só precisa conversar com o Senhor sobre isso. Pode haver alguma razão biológica que desconhecemos. Não faço ideia. Bem, a última coisa que ela menciona é Gálatas 3:28. Ela diz, se Gálatas 3:28 diz que estamos todos sozinhos em Cristo, independentemente do gênero, por que algumas igrejas ainda são contra mulheres na liderança? Bem, vamos dar uma olhada em Gálatas 3:28 na tela, porque isso vai ajudar um pouco aqui. Não existe nem judeu nem grego. Não existe escravidão nem liberdade. Não existe masculino nem feminino. Para você, você está realmente sozinho. E aqui está a chave, Cristo. Em Cristo. Você precisa circular essa parte. Se você omitir essa parte, esse versículo poderá ser interpretado de diversas maneiras, com significados que ele não tem. O que Paul está dizendo aqui? Em Cristo, essas divisões que o mundo tanto alardeia não existem. Certo? Você sabe, a libertação feminina não existe em Cristo. O racismo não existe em Cristo. No entanto, o mundo em que vivemos está organizado com certos aspectos de ordem que Deus, você sabe, estabeleceu. Ok. E eu conversaria com, você sabe, essa pessoa que escreveu isso, Joana, aparentemente esse é o nome dela. E eu diria, bem, sabe, sim, essas divisões acabaram em Cristo. Mas como você interpreta as declarações que Paulo faz em Efésios, onde ele diz, o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja? Bem, isso não é para sempre. Por enquanto é só. Isso faz parte do período em que estamos vivendo. Isso não vai acontecer quando estivermos com o Senhor em sua presença sempre presente. Eu não serei o chefe de vocês naquele momento.
Em Cristo, não há diferença entre homem e mulher. Mas na Terra, para este período de tempo em que estamos, Deus estabeleceu ordem e a ordem nos sexos e nos gêneros. Há ordem em outras áreas também. Bem, você não pode simplesmente citar Gálatas 3:28 e dizer: veja, uma mulher deve ser capaz de ensinar homens. Porque Paulo disse: não permito que uma mulher ensine homens, ou seja, que tenha autoridade. E, pessoal, é disso que se trata. Ok. Será que Paulo está dizendo que as mulheres não têm nada a dizer aos homens? Céus não. Qualquer pessoa que já tenha sido casada, se disser isso, é um mentiroso descarado. Se você disser que as mulheres não têm nada a dizer aos homens, minha esposa, minha conselheira mais querida, mas é uma coisa de se ensinar. Veja, o que Paulo disse foi: se permitirmos que as mulheres tenham autoridade, porque quando você ensina a palavra de Deus, você está assumindo autoridade. Tentar. É uma posição de autoridade. Estou sentada, sabe? É como se você estivesse sentada. É como se... Bem, eu quero ter cuidado para não dar muitos exemplos que possam me causar problemas. Mas vamos lá. É uma posição de autoridade. Agora, se uma mulher vai assumir essa posição na igreja, ok? E ela vai se levantar e dizer: homens, abram suas Bíblias porque eu vou ensinar vocês agora. Vou te ensinar como ser um marido, vou te ensinar como fazer isso e vou te ensinar como fazer aquilo. Bom, agora esses homens vão para casa, certo? E o que vai acontecer na casa deles? Veja, Paulo acreditava, ele sabia e entendia que Deus havia feito do homem o cabeça do lar, o cabeça da mulher. E então ele disse: se vamos permitir que as mulheres assumam autoridade na igreja, o que vai acontecer quando elas forem para casa? Vamos perder a ordem criada. Vamos perder essa ordem criada. E não é como se os homens estivessem em casa, estalando chicote, sabe, dizendo: se eu disser para pular, você diz até onde. Ele deveria ser um líder amoroso. Ele é um líder benevolente. Ele daria a vida por essa mulher. Mas ele ainda é o chefe. E ele não é o chefe porque quer ser o chefe. Ele é o chefe porque Deus o fez chefe. Eu já disse isso antes. Vou repetir. A maioria dos homens que conheci não gosta de ser o líder. Sinceramente, conheço muitos maridos que se sentem extremamente desconfortáveis em ser o chefe da família. Eles olham para suas esposas e dizem: ela é muito mais qualificada. E sabe de uma coisa? Ele tem razão. Ela é. Muitas vezes, as mulheres são líderes muito melhores. Essa é a verdade. Eles são mais sensíveis às situações. Sabe, não é disso que se trata. É sobre ligar. Deus colocou o homem nessa posição. E ele disse: eu realmente não me importo se você se sente qualificado ou não. Você é o escolhido. Sabe, você é o chefe. Você é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Agora, como Cristo demonstrou seu amor por sua noiva? Ele se sacrificou. Ele deu a própria vida. Então, chega de falar de um homem ser você sabe, Sargento Moore Hitler Jr. Isso não vai acontecer se ele for realmente um marido temente a Deus, mas ela ainda é a chefe. Então, sou vomenai noto violatere. Sabe, ou ficou simplesmente incrédulo. Ele é tipo: por que eu diria às pessoas que, sabe, o homem é a cabeça da mulher e depois inverteria isso na igreja, né? Por que eu mudaria isso? Isso só vai gerar confusão, sabe? Então, mais uma vez, sua declaração final é: por que tantas igrejas tradicionais são tão veementemente contra mulheres em cargos de liderança? Algumas são contra mulheres em qualquer posição de liderança. Eles estão entendendo a palavra de Deus. As mulheres são ótimas líderes e não há problema nenhum em mulheres serem líderes. Tudo que Paul disse foi: eu não quero que duas pessoas tomem autoridade através do ensino sobre um homem, certo? É tudo o que eu disse, sabe, até onde posso dizer. De qualquer forma, aí está. Bom, é uma boa resposta. Ok, essa foi a Joanne com duas perguntas. Eis que surge Luan com duas perguntas. A primeira questão é: seria correto afirmar que os 144 mil mencionados no Apocalipse não incluem aqueles que já faleceram? Pergunto isso porque as testemunhas de Jeová ensinam que o número de 144 mil começou no Pentecostes, no primeiro século. Sim, eles dizem um monte de coisas realmente idiotas que não têm absolutamente nenhuma validade na palavra de Deus.
E essa é uma delas. Não há nada no livro do Apocalipse que sugira que os 144.000 sejam pessoas que foram ressuscitadas dentre os mortos ou que estavam vivas anteriormente e que agora foram ressuscitadas para fazer o que quer que fossem fazer durante aquele período. Aliás, os 144.000 são judeus. Desculpe, Jdubs, mas eles são todos judeus. Chega a mencionar as tribos de onde eles vêm. Então, sabe, as testemunhas de Jeová simplesmente inventam suas próprias regras. E é isso aí, Jdubs, testemunhas de Jeová, para aqueles que talvez não saibam o que isso significa. A segunda pergunta dela diz: profecias que têm cumprimentos duplos, um contemporâneo e um futuro, sempre apresentam pistas significativas que validam essa interpretação. As testemunhas de Jeová ensinam que Daniel 4 tem um cumprimento contemporâneo com Nabucodonosor, bem como um cumprimento futuro em 1914, no que diz respeito à organização Torre de Vigia. Bem, você sabe, eles achavam que muita coisa aconteceu em 1914, porque foi quando eles estavam desenvolvendo suas doutrinas malucas. Mas, antes de tudo, ela está perguntando sobre o fenômeno da profecia contendo dupla realização, que chamamos de lei da dupla referência. Eu o pratiquei muitas vezes ao longo do Antigo Testamento e até mesmo algumas vezes no Novo. E é um fenômeno bíblico, enquanto uma única profecia pode se referir a dois eventos. Um telefone que geralmente fica mais perto e outro que geralmente fica muito mais longe. Mas o que as testemunhas de Jeová fizeram foi simplesmente dizer que se trata de um cumprimento duplo porque faz parte de sua doutrina e de seu futuro profético. Mas quando a lei da dupla referência entra em vigor, há validação para esses cumprimentos duplos no texto. Those double fulfillments, when the law of double reference comes into effect, there's a validation to it in the text. Você pode ver no texto algo que só poderia ser, sabe, algo que não está totalmente realizado nesta área, mas que será realizado mais tarde. E você sempre vê isso na Bíblia, mas as testemunhas de Jeová inventaram tudo. Isso é tudo. Tenta. Tudo bem. Bem, Joseph diz: prezados pastores Paul e Sue, obrigado pelo seu ministério. Assisto aos seus sermões regularmente, e eles têm me capacitado. Já li muitos sermões, posts de blog e comentários sobre Mateus 18:06 que alertam para uma punição severa, possivelmente até eterna, para os cristãos cujas ações ou pecados levam acidentalmente outro cristão ao pecado ou o afastam da fé, ou influenciam acidentalmente o não cristão a se afastar do cristianismo. Isso me causa grande ansiedade, pois durante um período de hábitos há alguns anos, posso ter influenciado acidentalmente um amigo ateu a se tornar uma pessoa pior, e me arrependo profundamente disso. Você sabe que a maioria das pessoas que escrevem demonstram grande ansiedade e preocupação com alguma coisa estão interpretando mal a passagem que estão lendo. E é exatamente esse o caso aqui. Deixe-me colocar Mateus 18:06 na tela para que você possa ver. Diz: mas quem fizer com que um destes pequeninos que creem em mim, e então falamos sobre isso quando estudamos Mateus. Litliones não é uma referência a crianças. É simplesmente uma referência aos crentes. É tipo uma expressão. Acho que não sei se chamaria de eufemismo, mas é só uma referência aos crentes. Bem, o comentário que Joseph fez foi que esta escritura diz que se um cristão leva outro cristão a pecar, então ele pode potencialmente perder a salvação. Bem, resumindo, em outras palavras, se eu, como cristão, fizesse algo contra outro crente e essa pessoa abandonasse sua fé de acordo com a interpretação que ela faz dessa passagem, eu estaria condenado por causa disso. Ok. Bem, se você resumir essa crença, o que isso significa é que eu não fui salvo como um presente gratuito. Eu sou salvo pelo meu trabalho. Ok. Porque, pessoal, o trabalho entra em jogo. Sejam elas boas obras ou obras ruins, certo? Tenta. Quer você seja salvo por boas obras, quer perca sua salvação por más obras, ainda assim é uma salvação baseada em obras. Você está comigo? E é por isso que as pessoas que escrevem e dizem coisas como: você sabe, eu conheço o Senhor há 10 anos, mas cometi esse pecado terrível e não me arrependi ou não me arrependi até certo ponto e algum pastor me disse que porque eu não tinha me arrependido, você sabe, eu iria para o inferno ou algo assim.
Essa é a salvação pelas obras ou a condenação, sabe, de uma situação de ser cristão para não mais ser cristão com base em obras. No fim das contas, tudo se resume ao trabalho. E é isso que as pessoas precisam lembrar. E eu já disse isso antes e vou dizer de novo. Ninguém vai parar no inferno por ter cometido um erro ou feito algo acidentalmente. Certo? Ninguém. Sabe o que eu vejo nisso? É quando ele diz, eu li muitos sermões, posts de blog e comentários. Precisamos ter muito cuidado com as vozes que influenciam nossas vidas, porque podemos acumular muitos ensinamentos ruins que, na verdade, só querem nos controlar. É melhor você ter cuidado, porque você pode fazer isso sem querer e isso paralisa as pessoas e é muito triste ouvir que vozes entraram em suas cabeças, causando ansiedade no homem, e quero dizer, ele fala sobre um período de hábitos. Sim, fico feliz que ele tenha superado isso, e fico muito feliz mesmo, mas é um fardo muito pesado para carregar. Incrível. Tenha cuidado com quem você ouve. Tenha muito cuidado. Seja muito seletivo com quem você ouve e permaneça na palavra. Sabe, existem muitas opiniões por aí. E se você está se expondo à opinião de todos, você está se expondo a um desastre. John diz, como posso superar o medo da perseguição e encontrar alegria ao compartilhar o Evangelho? Frequentemente fico paralisado por medos irracionais e me preocupo com o que e como vou falar. E o Espírito Santo fala sobrenaturalmente por nós como falou por Stephen antes de ele ser enganado? Bem, é para isso que serve o batismo do Espírito Santo. Você sabe, é quando você olha para o livro de Atos e particularmente Pedro, por exemplo. Ok, Pedro era um homem que se vangloriava muito, mas quando chegou a hora, você sabe, ele abandonou o Senhor e então foi negar 3 vezes que ele até conhecia, o Jesus. E então, 50 dias depois, nós o temos. Temos Pedro no livro de Atos, em pé diante de todas aquelas pessoas reunidas para Pentecostes. E ele disse, sim, o cara que vocês crucificaram era o Messias, e é melhor vocês se arrependerem e se acertarem com Deus. E ele foi simplesmente ousado. E isso aconteceu 50 dias depois, sabe? É simplesmente bizarro. Bem, o que aconteceu entre, você sabe, ele surtando, sabe, na frente de uma escrava ou algo assim, e depois se levantando e acusando corajosamente, você sabe, o povo de Israel em geral de, você sabe, crucificar o Messias? Bem, o batismo do Espírito Santo. Porque deixe-me mostrar o que Jesus disse sobre o que aconteceria com as pessoas quando fossem batizadas. Está no capítulo 1 da Acta na tela. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E não é o Espírito Santo vindo para a salvação. É a vinda do Espírito Santo. E ele diz, qual é o resultado desse poder? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Certo? Então Jesus nos prometeu poder. Então, João, que escreve aqui diz, como posso vencer o medo da perseguição? O que você faz é orar, João, e dizer, Senhor, batiza-me com teu Santo Espírito e dá-me ousadia. Você sabe, até mesmo os novos se lembram de quando Pedro finalmente foi preso e alcatroado no livro de Atos. Acho que é o capítulo 4. Bem, eles foram perseguidos, açoitados e coisas do tipo. Enfim, estou seguindo em frente. Então Peter está preso. Ele foi libertado por meio de uma visitação angelical sobrenatural. Ele aparece na casa onde todos estão orando por ele, certo? E ele contou tudo o que aconteceu e disse, tudo bem, eu tenho que ir. Até mais, pessoal. E sabe o que continua dizendo? Dizem que os crentes pulverizaram para demonstrar ousadia. Eles oraram por coragem. Por quê? Por que você ora por coragem? Porque você precisa disso. Tenta. Certo. Então, eu diria para John, escuta, John, parece que você precisa de coragem. Então, ore por isso. Espere que Deus lhe dê isso. Eu sei que pode ser muito desagradável, sabe? Falar com alguém sobre o Senhor e essa pessoa ficar chateada com você, dizer coisas que magoam ou até mesmo te rejeitar. E às vezes há um medo maior de rejeição. Ei, o Senhor pode lidar com todas essas coisas. Sabe, a última coisa que ele disse foi, será que o Espírito Santo fala sobrenaturalmente por nós como falou por Stephen antes de ele ser espertinho?
Eu não diria que é o Espírito Santo falando por você. Eu diria que é o Espírito Santo falando através de você, mas ele sempre vai usar a pessoa. Sabe, a pessoa é um ser vivo e o Espírito Santo fala através dela. E foi isso que Jesus prometeu. Na verdade, Jesus disse: quando vocês forem presos, quando forem perseguidos, quando forem levados perante os oficiais e governadores e assim por diante, disse ele, nem pensem no que dizer. Basta dizer o que você recebeu na hora. E eu acho que as pessoas que já experimentaram isso antes, quando o Espírito Santo dá a mensagem, elas pensam que de alguma forma serão como um fantoche ou não soarão mais como elas mesmas. Sabe, eu sempre penso nos escritores dos evangelhos e em como eles foram levados pelo Espírito. E a personalidade deles está muito intacta, muito presente. Você consegue perceber isso. E eles soam como eles mesmos, mas ainda assim foram inspirados pelo Espírito Santo. Exatamente. E é isso que as pessoas que não vivenciaram essa experiência têm muita dificuldade em entender. Quando o Espírito Santo fala através de você, você ainda está falando, é a sua personalidade e você pode até escolher algumas das palavras, mas o Senhor lhe dá uma noção do que dizer e a direção a seguir. E você e eu conversamos sobre isso como se fosse surfar na onda. Eu nunca surfei em toda a minha vida. Eu simplesmente não tenho tanta coordenação motora. Bem, é como que acontece quando o Espírito Santo começa a se mover e falar através de você. É como surfar ou como deveria ser a sensação de surfar. Você está apenas sendo levado pela onda, mas ainda está lá. Você está a bordo. Você está manobrando e sabe, está fazendo as suas coisas e mantendo o equilíbrio. Mas sabe, o Senhor está conduzindo tudo. Então, é muito legal. Você não acha que João se beneficiaria muito com um bom estudo do livro de Atos para aplicar alguns desses ensinamentos? Sim, com certeza. Tudo bem, Kathleen diz. Bom dia, Pastor Paul. Eu realmente quero saber sua opinião sobre o jejum. Você vê isso apenas como um mandamento do Antigo Testamento e como algo que raramente devemos seguir? Bem, novamente, aqui está uma linguagem e uma pergunta que é muito reveladora. Será que deveríamos estar seguindo isso? E parece quase como se disséssemos, será que devemos manter essa ideia de desconto e coisas do tipo? A primeira coisa que as pessoas precisam saber sobre o jejum é que a palavra de Deus não ordena aos crentes que jejuem. Ok. Bem, no entanto, temos muitos exemplos bíblicos de pessoas jejuando ao longo da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto na Igreja do Novo Testamento. Mas não é algo que somos recomendados a fazer. Sabe, quando você conversa com as pessoas sobre jejum, isso suaviza o foco. Muitas vezes, a ideia é ficar sem comer, ou mesmo sem beber por um curto período de tempo, o que não dá para fazer por muito tempo. Mas o que acontece é que o foco muda e elas começam a falar sobre jejum. E é como se dissessem, você não comeu nada? Não, eu estou jejuando. Isso significa que estou orando. Significa que estou me entregando a Deus. O foco do jejum é deixar de lado nossas distrações diárias. E sabe, talvez o ato de assar um pouco tenha perdido parte do seu significado na nossa cultura simplesmente porque não precisamos mais nos dedicar a todo o trabalho de preparação de alimentos que faziam nos tempos bíblicos. Preparar as refeições era um evento que durava o dia todo para, você sabe, certas pessoas, quem quer que estivesse preparando as refeições. Se você está constantemente preparando uma porção de pão para alimentar alguém nesta refeição, você precisa estar preparando a comida para a próxima porção. O jejum era uma forma de deixar de lado todas as distrações e simplesmente dizer, sabe de uma coisa? Durante esse período, seja lá quanto tempo for, vou jejuar. Vou deixar essa distração de lado para que eu possa me concentrar na oração. Sabe, eu pessoalmente acredito que existem muitos outros tipos de queima. Vocês sabem, antes de o Senhor se encontrar com a nação de Israel no Monte Si, ele disse ao povo para se abster de relações sexuais entre maridos e mulheres. Bem, isso é uma forma de banquete. Ele disse, muito bem, quero que vocês parem com essa intimidade aqui, porque vocês estão se preparando para me encontrar na montanha, e quero que suas mentes estejam claras e bem. E então eu acho que hoje existem todos os tipos de maneiras pelas quais podemos jejuar que podem não ter nada a ver com comida, mas talvez sejam mais produtivas em uma cultura onde a comida é abundante. Na verdade, se quisermos, podemos tê-la sem exigir muito trabalho. Comer não é uma grande distração hoje, sabe? Que tal um jejum das redes sociais?
Que tal fazer um jejum de filmes, televisão e coisas do gênero? Que tal, você sabe, há todos os tipos de coisas que você pode fazer rapidamente para deixar as distrações de lado e se concentrar na oração. Tenta. Então, esta próxima pergunta é uma boa continuação de uma pergunta anterior de uma pessoa anônima que disse: me divorciei em 2014, antes de me converter. Eu não sabia quão grande era o meu pecado até depois da minha salvação. Posso me casar de novo ou seria fácil? Você sabe, eu nunca quero sugerir a ninguém, quando você se converte a Jesus, que todas as consequências necessariamente decorrentes do pecado simplesmente desaparecerão. Mas, e eu quero ter cuidado com o que digo. Há uma passagem em 2 Coríntios que aborda esse assunto, e eu quero mostrá-la na tela porque é importante. Diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que o novo chegou. Agora, essa foi uma passagem maravilhosa. E eu já recebi essa pergunta muitas vezes no passado. E as pessoas dirão: ok, eu me divorciei, mas eu não conhecia o Senhor. Então me voltei para o Senhor e me arrependi da decisão que tomei, mas agora gostaria de me casar. Sou capaz de me casar? Acredito que 2 Coríntios 5:17 diz sim. Tenta. O velho se foi, o novo chegou. O velho já passou. Sabe, é sob o sangue do Cordeiro. E eu digo a eles, sabe, antes mesmo de dar um conselho sobre isso, a verdadeira questão é: o Senhor quer que você se case? Claro, você sabe que isso é algo que as pessoas nunca perguntam. Sabe, eu me divorciei antes de conhecer o Senhor. Agora percebo que cometi um erro. Agora eu me converti a Jesus. Sei que meus pecados do passado foram perdoados. Posso me casar novamente? Bem, será que Deus quer que você se case? Por que não estão ajustando essa pergunta? Pergunte ao Senhor se Ele quer que você se case. Se você recebeu o sinal verde, talvez esteja pensando em algo que nem sequer perguntou a Deus, sabe? Então, tudo bem, isso é bom. Erin diz: obrigada pelo seu ministério. Tem sido uma bênção disfarçada na minha vida. Minha pergunta diz respeito ao Espírito Santo. É bíblico ou necessário pedir ao Espírito Santo que venha ou preencha este lugar, já que, como crentes, temos o Espírito Santo habitando em nós? Sabe, Arão provavelmente está se referindo a canções. Claro. E até orações, sabe, feitas por pastores, talvez até por mim mesmo, temos canções que dizem: vem e enche este lugar. Oramos para que o Senhor, sabe, e assim por diante. Não vejo nada de errado nisso. O meaning, você sabe, em Mateus 18, você se lembra que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então ele estava falando sobre estar no meio deles. Sim, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas o que há de errado em convidar o Espírito Santo a se manifestar neste lugar? O que é porque você sabe o que? Muitas vezes, na igreja, nem todos têm o Espírito Santo habitando dentro de si, sabe? Isso mesmo. E sabe, num domingo qualquer, seria interessante fazer uma pesquisa. O que não podemos fazer. Mas seria interessante saber, num domingo qualquer, quando um auditório como este está lotado, quantas pessoas não se ajoelharam diante de Jesus, como se uma luz se acendesse sobre suas cabeças. Tenta. Verde, vermelho, verde. Aposto que às vezes chega a 20%. Ou mais pessoas que não conhecem o Senhor ou não conhecem nesse sentido de serem salvas. Então, se eu estou convidando o Espírito Santo para este lugar para tocar os corações, isso é algo ruim? Claro, sabe, mesmo que não seja algo que possamos dizer: bem, existe este versículo, sabe, existe um versículo que diz que você deveria fazer isso. Sabe, nós temos liberdade em algumas dessas áreas. Não creio que haja nada de errado em convidar o Espírito Santo para se manifestar no meio de uma reunião de pessoas. Bem, acho que para quem está orando, eu sei que tem uma frase que costumo usar antes de pregar e vou simplesmente pedir: convide o Senhor para caminhar entre nós. Tenta. Ao abrirmos suas palavras, elas nos transformam. Quer dizer, é para mim tanto quanto qualquer outra coisa, porque me lembra que esse Espírito está presente para realizar coisas. Então, agradecemos a graça de orar como gostaríamos de orar. Tenta. Tudo bem, Helena diz: eu sou uma jovem mais velha e ultimamente tenho lutado contra a luxúria.
Há algum tempo que me libertei desse estado, mas recentemente tenho recaído no mesmo ciclo de orar por perdão e pecar novamente. Você tem alguma sugestão de como impedir isso? Essa é outra pergunta muito comum. Geralmente recebo isso de homens e jovens, mas de todo mundo, mas é um verdadeiro desafio. E uma das coisas que eu digo para as pessoas que estão lutando contra a luxúria, sabe, é que elas abriram uma porta. E até o Cântico dos Cânticos de Salomão fala sobre isso, sabe, sobre não dar espaço para essa coisa cedo demais. E o mundo é apenas essa porta aberta, sabe, para as pessoas entrarem na imoralidade sexual. Mas quando alguém faz isso, é muito difícil. É muito difícil apagar isso da sua vida. E uma das coisas que eu digo às pessoas é: não façam isso sozinhos. Não faça isso sozinho porque, sabe, precisamos de pessoas ao nosso lado. Precisamos que as pessoas sejam responsabilizadas. Precisamos de pessoas que nos encorajem. E precisamos orar pelos outros enquanto eles oram por nós. Essa é uma das razões pelas quais, sabe, aqui na Calvary Chapel, temos 2 grupos que se baseiam na premissa de que, quando você está lidando com pecados sexuais, e particularmente, com a tentação da luxúria, você precisa de ajuda. Você precisa de pessoas que estejam ao seu lado e ajudem. Então, nós temos Broken Chains e Pure Desire, e eles se reúnem em noites diferentes da semana e são grupos importantes. Eles não compareceram de forma significativa. Deveriam ser. E uma das razões pelas quais eles não são é porque é uma coisa muito vergonhosa, sabe? A estratégia de um som é o que você está dizendo para uma pessoa, como se você precisasse entender que a vergonha pode te manter afastado disso, mas a iniquidade floresce na escuridão. Então, o que você precisa fazer é encontrar responsabilidade, sim, pessoas para orar. Tentar. Outra dica importante é mergulhar profundamente na palavra de Deus e até mesmo memorizar passagens inteiras das Escrituras, porque essa é a palavra do Espírito e devemos empunhar a palavra do Espírito nos momentos em que estamos enfrentando dificuldades. Você sabe, porque nossa batalha não é contra carne e sangue. A questão com esse tipo de coisa é que ele coloca o foco na carne. Certo. Mas há outros problemas acontecendo. Há questões espirituais em curso. Existem outras fortalezas em andamento. E precisamos assumir toda a armadura de Deus. Então eu diria a alguém, saiba tudo sobre a plenitude da armadura de Deus. Aprenda a usar os instrumentos de guerra que Deus lhe deu. Não faça isso sozinho, certo? Se a sua igreja não tem um programa para ajudar as pessoas, encontre um e ore para que Deus coloque alguém no seu caminho a quem você possa dizer, ei, cara, eu luto com a mesma coisa. Vamos nos unir e nos encorajar mutuamente. Vamos mergulhar juntos no mundo. Vamos orar por eu orarei por você, você ora por mim, e vamos prestar contas uns aos outros. E outra coisa que a Bíblia diz que é muito importante. É assim que o apóstolo Paulo fala sobre não dar espaço à carne. Basicamente, exaixeses, não faça concessões à carne. E estou parafraseando isso. E nós, uma das razões pelas quais lutamos nas áreas de luxúria, é porque permitimos que essas fontes de influência sejam controladas. Paulo disse, não façam provisão para a carne. Isso é espadachim. Mas isso significa não dar à carne um caminho fácil para trilhar. Tentar. Torne-o duro para a sua carne. Sabe, se você tiver que abrir mão de algo da sua liberdade em certas áreas para reconquistar a sua liberdade do pecado, provavelmente vale a pena. Bem, provavelmente para a viagem. Vale a pena. Sabe, eu conversei com pessoas que tiveram que entregar as chaves do carro para o cônjuge, sabe? Aliás, se você for casado, peça ao seu cônjuge que apoie em sua jornada rumo à liberdade. Esse também é um passo super importante. Tentar. Remy pergunta, Deus quer que todos nós nos casemos? É pecaminoso ser solteiro e não querer se casar? Será que Deus quer que todos nós nos casemos? Sabe, pelo que algumas pessoas dizem, exercemos muita pressão sobre os solteiros. Sabe, nós tentamos conectá-los. Sabe, para namorar com alguém, sabe, você precisa conhecer meu primo.
Ele é solteiro. Ele é um cara ótimo. Eis o que é interessante. Algumas pessoas receberam o dom da solteirice. E o apóstolo Paulo chegou a recomendar que isso fosse algo que alguém tivesse o dom de realizar. Deixe-me mostrar isso, de 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo escreve, ele diz, agora como uma concessão, não como uma ordem. Não estou lhe dando uma ordem agora, mas digo isto. Eu gostaria que todos fossem como eu sou eu mesmo. E o que ele quer dizer com é desapego. Ok. Mas cada um tem o seu dom de Deus. Um de um tipo e outro de outro. Agora, eu nunca tive o dom da solteirice. Sabe, eu queria me casar assim que você se casasse comigo. Bem, eu conheci pessoas que estão ótimas e dizem coisas como, estou feliz, sabe? Estou solteira, mas o Senhor me deu a graça de ser solteira. Eu não estou sozinho. Sabe, eu não estou tentado. Sabe, numa situação dessas, Paulo disse, bem, é melhor casar do que arder de desejo. Certo? Mas se alguém não está ardendo de desejo, pensa algo como, o Senhor me deu graça. Bom, por todos os meios, continue solteiro. E às vezes precisamos meio que parar de insistir nisso porque, sim, acho que uma das chaves é realmente a utilidade. Como casal casado, vocês querem ser úteis para o reino de Deus, úteis para o Senhor. Como pessoa solteira, você quer ser útil. Não é simplesmente uma questão de estou feliz assim, não, seja útil. Tenta. Todo mundo, todo crente, tem um eu acho que deve ser útil. E, nossa, para quem não tem um relacionamento, o céu é o limite. Tenta. Você sabe. Tenta. Claro que sim. Porque, em geral, o casamento gera filhos. Nem sempre, mas em geral. E então a família cria um pouco de, sabe, restringe um pouco. Bem, sabe, quando você se casa, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas quando você se casa, seu ministério até muda. Agora você tem um ministério para outra pessoa, certo? Você está retornando ao ministério. Quando nos casamos, meu ministério é primeiro para minha esposa, seu ministério para mim. E isso vai nos afastar de outros aspectos. Se fossemos solteiros, teríamos uma espécie de liberdade total, você sabe, porque não estaríamos cuidando um do outro e coisas do tipo. Então, pessoas solteiras realmente deveriam servir mais do que pessoas casadas. Tenta. Então, e ter a habilidade, o privilégio de fazer isso. Exatamente. Tenta. Claro que sim. Caleb's writing from Texas. E então ele diz, adoro o canal de vocês. Ele fala como um texano. Já ouvi não crentes argumentarem que não é possível crermos em Jesus se nem mesmo os discípulos creram nele até o verem pessoalmente após a sua crucificação. Tenta. Mas eles também foram repreendidos por não acreditarem. Você precisa se lembrar disso, sabe? E, na verdade, houve uma declaração que Jesus fez a Tomé. Sabe, ele não acreditou. Ele disse algo como, não vou acreditar nisso a menos que eu veja e veja seus ferimentos, e aí não vou acreditar. E você se lembra do que aconteceu? Deixa eu colocar isso na tela. É do John 2029. Jesus lhe disse, você acreditou porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe, uma das coisas sobre quando os descrentes argumentam, e é disso que ele está falando aqui sobre crença, fé e coisas do tipo, é que eles ignoram completamente certos elementos nos quais acreditamos, entendemos e até mesmo consideramos como certos. E isso inclui coisas como o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e como ele se encaixa em todo o processo de chegar a um lugar de fé, chegar a um lugar de crença. Então, sabe, há muitas coisas que os descrentes. Eu honestamente não ficaria nada irritado com os argumentos que os descrentes apresentam. Sabe, esse é um bom ponto. Sabe, e francamente, há muitas evidências da realidade da nossa fé em Jesus. E isso está nas pessoas que depositaram sua fé nele e em suas vidas transformadas. E se você conhecer alguns cristãos e conversar com eles, vai descobrir, esta era minha vida antes de conhecer Jesus e agora veja o que ele fez. Sabe aquela frase que eu adorava pendurar na parede? Jesus transforma as pessoas? Bem, essa é uma evidência que você pode olhar e dizer, isso é real. Sim. Tentar. Ok. Aqui está um escritor anônimo.
Minha esposa tem se envolvido mais recentemente no ministério da nossa igreja, o que significa que ela fica longe dos nossos filhos por longos períodos durante os cultos. Já expressei a ele minha preocupação sobre o quão difícil é cuidar dos nossos filhos sozinha durante esse período. Sua resposta é que eu não estou reconhecendo as bênçãos que provém de seu ministério. Como resultado, ir à igreja tornou-se muito difícil para mim. É permitido colocar o ministério antes da família porque é feito para Deus? Bem, você sabe que essa pergunta me toca de perto porque eu já fui esse cara. Exceto que a única diferença é que você nunca veio até mim e reclamou. E então ela está dizendo que eu conversei com ele sobre isso e ele disse que eu estou fazendo isso para o Senhor e isso me dá vontade de dar um tapa nele porque, de novo, eu vivia de um jeito que me fazia pensar, bem, sabe, Deus vai cuidar da minha família se eu estiver trabalhando em um emprego de tempo integral e pastoreando uma igreja. Isso é em Washington, certo? Você tinha a ambição de servir ao Senhor. Bem, mas eu também fui tolo. E você se lembrará porque estava lá. Eu também recebi uma bronca bem forte do Senhor por causa disso. É verdade. Ele fez isso. Em frente a cerca de 400 pessoas. E então, o Senhor me interrompeu e disse, este aqui é o seu primeiro ministério, e eu quero que vocês estejam juntos e saudáveis. E o Senhor deixou isso bem claro. Eu posso criar qualquer drogado para ser pastor. E ele já fez isso antes. Bem, você sabe, você sabe o que o Senhor me disse, e alguns de vocês já me ouviram dizer isso antes. O Senhor me disse, há apenas uma pessoa que chamei para ser a cabeça desta mulher. Apenas um. E você é o escolhido. Então você se certifica de que ela está saudável espiritualmente, que está protegida e que está sendo cuidada. Esta não é realmente uma questão ministerial. Isto é um problema de casamento. Pergunta. Isto é um problema de casamento. Ela não se sente protegida. É o seguinte. Sabe qual é a verdadeira questão por trás disso? A verdadeira questão é, o que ela deveria fazer a respeito? E ela não está realmente perguntando isso. Ela está meio que perguntando, sabe, se é certo colocar o ministério antes da família? Claro que não. Acho que todo mundo sabe a resposta para aquela pergunta que vem pensando a respeito. Enfim, a verdadeira questão é, o que uma mulher vai fazer? E vou explicar isso em termos mais amplos. O que uma mulher deve fazer quando seu marido está tropeçando em algum aspecto da palavra de Deus? O que ela deveria fazer? Bem, na verdade, Peter dá conselhos às mulheres, e não são conselhos divertidos, mas deixe eu colocar na tela. E isto é o que Pedro diz. Da mesma forma, esposas, sujeitem-se a seus maridos, de modo que, mesmo que alguém não siga a palavra, e ele não está necessariamente falando aqui sobre incredulidade, porque um cristão pode chegar a um ponto em que não crê ou não segue a palavra. O que é isso? Ele diz que talvez alguém, sem uma palavra, avalie a conduta de suas esposas quando elas virem seu comportamento respeitoso e puro. E o que Pedro está dizendo é, mostre-lhe Jesus que está em você. É isso que ele está dizendo às mulheres. Mostre a ele, mostre ao seu marido Jesus em você e deixe que isso fale muito para ele, porque fala mesmo. Tentar. Porque, francamente, não há nada de errado em uma mulher expressar suas necessidades ao marido, mas quando isso se transforma em reclamação, aí sim temos um problema. Ele simplesmente vai desistir, né? E inventam todo tipo de desculpas. Então as mulheres devem se comunicar. Se houver algum problema em casa, ela deve se comunicar. E a responsabilidade dele é amá-la sacrificialmente, certo? Mas se ele continuar insistindo e não prestar atenção de verdade, então ela precisa dizer, Jesus, isso é entre nós dois, me fortaleça e viva sua vida através de mim de uma forma que fale ao meu marido. Sim. E isso é um conselho difícil para uma mulher. E ainda assim, é incrível como, às vezes, quando nos concentramos em orar sobre uma situação delicada como essa, o Senhor rapidamente providencia algum tipo de solução. Bem, algum tipo de ação que cria um movimento nisso. Sim. Dificuldade. Tentar. Confie no Senhor. Bem, agora precisamos parar porque, sim, nós já passamos por praticamente tudo o que podíamos aqui esta noite. Enfim, espero que algumas dessas perguntas que você fez sejam tais que as respostas realmente te encorajaram e te ajudaram a se preparar um pouco esta noite.